Congregação de Poetas Açorianos. O poemário, como já sabe, é editado, todo ele feito pelo Luís Costa e às vezes feito até ao último minuto, como é disso exemplo hoje. Bom dia, Luís. Bom dia, Odília, tudo bem? Bom dia, ouvintes do Rádio Clube de Angra. Hoje é um dia feliz. Pois, hoje é um dia feliz, porque hoje é o Dia Mundial da Poesia. Verdade. Aliás, não é só o Dia Mundial da Poesia, hoje temos vários dias mundiais, não é? Além do Dia Mundial da Poesia, temos o Dia Mundial do Síndrome de Down, temos o Dia Mundial da Árvore. Da árvore. Também da marioneta, da criatividade, é Dia Europeu da Criatividade, e a luta contra a discriminação racial. Exatamente, eu só sabia de 4. E já sabias muito. E aí começámos assim tão bem, começámos assim com esse excerto do filme de 1989, Clube dos Poetas Mortos, que diz mais ou menos isto assim, traduzido para português, e foi isto que foi feito agora assim em cima da hora, não de joelho, mas da hora. Então diz qualquer coisa como: não lemos e escrevemos poesia porque é fofo. Lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana, e a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, negócios, engenharia são atividades nobres e necessárias para sustentar a vida. Mas a poesia, a beleza, o romance, o amor, estes são os pilares pelos quais nos mantêm vivos. Muito bem, excelente tradutor, me saíste tu também. Mais coisa, menos coisa, obrigado Google. E pronto, como dissemos já desde o início, hoje celebra-se o Dia Mundial da Poesia e o poemário será ligeiramente diferente. Não iremos falar nos poetas nascidos nesta semana, mas sim, iremos falar e homenagear os poetas que celebra-se então em que se vai celebrar este ano, em 2023, o centenário do seu nascimento. Temos uma poetisa a nível regional e temos outros 2 poetas a nível nacional. Mas antes, quero recordar o porquê da celebração desta data. A data foi implementada na 30ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em 1999. Este dia pretende salientar a importância da poesia enquanto manifestação artística comum a toda a humanidade. Celebra-se também a criatividade, a pluralidade linguística e cultural e promove-se o ensino e declamação da poesia. Muito bem. É por isso que cá estou. Eu sabia que ias falar disso melhor do que ninguém. Mas, afinal, o que é poesia? Trata-se, não é só escrever, ter umas palavrinhas ali a rimar, A, B, como nós aprendemos na escola. Não. Trata-se de uma manifestação de beleza ou do sentimento estético através da palavra, podendo ser sob a forma de versos ou de prosas. Mas, quando falamos da palavra poesia, salta-nos claro logo à mente a ideia de uma composição em forma de verso. Embora seja difícil definir a origem da poesia, foram encontradas inscrições hieroglíficas egípcias que remontam ao ano 2600 a.C., considerados como sendo a primeira manifestação poética de que se tenha registro. São canções cuja música se desconhece, que possuem significação religiosa e que aparecem desenvolvidas em distintos géneros como odes, hinos e elegias. Na Antiguidade, a poesia teve um caráter ritual e comunitário, especialmente em povos como os sumérios, os assírios, os babilónicos e os judeus. Para além da religião, foram surgindo outras temáticas como o tempo, os lavores cotidianos e os jogos. Existem certas normas formais que fazem com que um texto seja considerado como parte da poesia, como é o caso dos versos, das estrofes e do ritmo. Este tipo de características faz parte da métrica da poesia, onde os poetas aplicam os seus recursos literários e estilísticos. Sempre que se está perante um grupo de autores que partilha a mesma característica nas suas poesias, e eu falo aqui muitas vezes nestes movimentos literários parnasianos, romantismo, mas sempre que está assim, costuma-se falar então na conformação de um movimento literário, que é tal o caso do parnasiano, do romantismo, do simbolismo, barroco, entre outros, há tantos. Entre as principais características da poesia, pode-se mencionar o uso de elementos de valor simbólico de imagens literárias como metáfora, que requerem uma atitude ativa por parte de quem lê os poemas, para poderem descodificar a respectiva mensagem. O soneto é também considerado um tipo de poema, mas esse trata-se de um poema com estrutura literária fixa. É composto por 14 versos.
É importante não confundir aqui duas coisas. É importante não confundir a poesia com o poema. As coisas que tu me ensinas. Um poema é uma forma de expressar-se usando palavras, sem dialotipo textual devidamente estruturado. Enquanto isto, a poesia trata-se de uma arte, mais conhecida como a arte de fazer poemas. Apesar da poesia estar mais intimamente relacionada com a escrita, ela também pode ser expressa por meio de outras formas de arte, como a pintura, a música, a fotografia, entre outras. E um exemplo de como ela está envolvida em outras áreas é no caso das composições musicais. Existem muitas músicas que tiveram a sua origem de um poema, por exemplo, mas, no entanto, o contrário acontece, mas nem sempre pode acontecer. Cabe dizer, então, que a poesia faz parte do género literário, que é chamado de lírico. Uma poesia pode abordar dos mais variados temas que o seu autor bem entender, desde assuntos sobre amor, perdas, política, natureza, propósitos, entre outros temas, inclusive coisas de que um certo elemento nonsense. E eu vou falar também de um poeta que utiliza essa parte de nonsense na sua poesia. Posso acrescentar aqui então que na nossa região, muitos dos nossos poetas também falavam, claro, do mar, dos baleeiros, do apego à terra e também do isolamento, do sentimento este de ser ilhéu. Mas, passando aos poetas propriamente ditos, que é para isso que cá estou, mas gostei de aprender também pouco sobre essa questão da poesia e do poema. Começa então por 19 de janeiro de 2023, não podia ser, de 1923, fez 100 anos do seu nascimento, em 2023, Eugénio de Andrade, que eu estive, por acaso, quando estive agora em fevereiro no Porto, uma das minhas maiores curiosidades era ir dois sítios, o local de nascimento de Alma da Garra e visitar a campa de Eugénio de Andrade. Estive lá. Fizeste isso? Estive lá e estive à conversa, digamos assim, claro, com Eugénio de Andrade e recitei-lhe um poema dele. Bonito. Que a mim me diz muito. Se ele aplaudisse é que era mais assustador. Se ele aplaudisse eu fugia dali a 7 vezes. Ou então não, tentava ter 2 dedos de conversa. Isso é que era depois de desmaiar. Sim. Então, Eugénio de Andrade foi um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. Tem obras publicadas em várias línguas. Pseudónimo de José Fontinhas Neto, nasceu em Póvoa de Atalaia, uma pequena aldeia da Beira Baixa. Filho de camponeses e após a separação dos pais, passou a sua infância na companhia da mãe. Com 7 anos de idade, mudou-se com a mãe para Castelo Branco. Peço imensa desculpa. Isto tem sido uma muito trabalhar. Muito mal curada, que a coisa agora que está eu sei que... Em 1932 mudou-se para Lisboa, onde frequentou o Liceu Passos Manuel e a Escola Técnica Machado de Castro. Em 1935 já mostrava seu interesse pela leitura, passando horas nas bibliotecas públicas. Em 1936 Andrade começou a escrever os seus primeiros versos. Em 1938, enviou alguns poemas para o poeta António Boto, que logo quis conhecê-lo. Em 1939, publicou o seu primeiro poema Narciso. Pouco tempo depois, passou a assinar com o nome Eugénio de Andrade. Em 1943, foi para Coimbra, onde permaneceu até 1946, após cumprir o serviço militar. Em 1947, já em Lisboa, tornou-se funcionário público, exercendo durante 35 anos a função de inspetor administrativo do Ministério da Saúde. Em 1948, publicou o livro As Mãos e os Frutos, que recebeu elogio dos críticos literários. Em 1950, foi transferido para o Porto e em 1956 faleceu a sua mãe, que tinha sido a sua grande companheira e o seu grande pilar. O poeta levava uma vida reservada, vivia distante da vida social e pouco aparecia em público. Paralelamente ao cargo público, Eugénio de Andrade publicou mais de 20 livros de poesia. Publicou obras em prosa, antologias, livro infantil e traduziu para português livros do poeta Federico Garcia Lorca. Outro dia, com este mesmo senhor, se não me engano, chamei o outro nome, José Luís Borges e René Char. Entre os poemas de Eugénio de Andrade, destaca-se para mim o poema Adeus. Já gastámos as palavras pela Rua do Amor. Eu não vou recitar este poema agora. Mas já deixaste à vontade. Mas já. Procurem, quem não conhece, que procure. O poema é lindíssimo.
recebeu vários prémios e distinções, como por exemplo o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada, em 1982, o prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, em 1986, prémio Dom Dinis da Fundação Casa Mateus, em 1988, o Grande Prémio da Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 1989, Gran Cruz da Ordem de Mérito, também em 1989, Prémio Camões em 2001. Venceu também o Prémio da Poesia PEN Clube Português com Os Sulcos da Sede em 2003. Faleceu em 2005. A 9 de agosto de 1923, é o mesmo ano para os três, nascia o poeta e pintor Mário Cesarini. A sua formação artística conta com o curso da Escola de Artes Decorativas António Arroio, estudos na área da música com o compositor Fernando Lopes Graça e a frequência da Academia Parisiense Le Grand Chaumière. Mário Cesarini é considerado o mais importante poeta do surrealismo português, tendo exercido grande influência na criação do Grupo Surrealista de Lisboa, em 1947, no mesmo ano em que se encontrou com André Breton, fato que marcaria o seu trabalho pictórico e literário. A sua personalidade inquieta e algumas discordâncias ideológicas levaram-no a afastar-se desse grupo e a lançar os surrealistas, escrevendo o manifesto abjecionista com Pedro Dom. Da obra escrita, poesia, intervenção sempre polémica, significativas antologias para o que é do surrealismo em Portugal e no mundo, traduções também de Ribot, Buñuel e Novalis. Dos primeiros anos da década de 40 datam as suas primeiras pinturas, poemas e desenhos. Após uma breve passagem pelo neorrealismo e das influências de Cesário Verde e do futurismo de Álvaro de Campos, é na corrente surrealista que encontra o seu estilo. No entanto, a pintura de Cesarini nunca foi citação nem recitação dos temas, formas e paisagens que fazem a imagem vulgar e banalizada do surrealismo. A propósito da sua pintura, não faz sentido fazer uma teoria geral. Como a poesia, a pintura de Cesarini é espontânea e subversiva, marcada por uma dimensão algo mágica e onírica, com um predomínio da cor, da desordem ou do caos associados ao automatismo e ao acaso próprios do surrealismo. O recurso ao, lá está, nonsense e ao absurdo, tão caros às primeiras vanguardas, aparecem na sua obra pictórica, mas também nos objetos e nas assemblagens, a par de uma atitude estética na experimentação, através do uso de métodos menos convencionais, colagens, tintas de água, mas que se traduzem numa consistente obra plástica. Defensor e impulsionador de um movimento surrealista em Portugal, influenciou diversos artistas portugueses, tendo sido reconhecida a sua contribuição para a arte portuguesa do século XX, com a atribuição do Grande Prémio EDP em 2002. Uma pequena pausa para a bendita água, bem necessária não só para a constipação, como também para afinar a voz que bem precisa, porque hoje, Dia Mundial da Poesia, está então toda a responsabilidade naquele que traz o poemário todas as semanas, aqui ao Raio do Cobedanho. Podias ser. Não. Por último, trago então a nossa açoriana, Natália Correia, nascida na Faixa de Baixo, na Ilha de São Miguel, a 13 de setembro de 1923, lá está. Foi uma das personalidades mais destacadas da literatura portuguesa das últimas décadas. Notabilizada através de diversas vertentes do ofício da escrita, foi poeta, dramaturga, romancista, ensaísta, tradutora, jornalista, guionista e editora. Tornou-se conhecida na imprensa e escrita, sobretudo na televisão, em programas como Mátria, na qual exprimia uma forma especial do feminismo, afastado do conceito tradicional do movimento e que mais corretamente se poderia intitular feminilidade portuguesa. O matricismo, identificador da mulher como matriz primordial e arquétipo da liberdade erótica e passional. Mais tarde, a noção de pátria e de mátria acrescenta a de frátria. Natália dava largas ao seu invulgar talento oratório, o que não era estranha a coragem combativa que a moveu em vários momentos de intervenção política pública e nas suas polémicas intervenções parlamentares enquanto deputada entre 1980 e 1991. Há uma intervenção dela para um deputado do CDS-PP, que é o Morgado,
quando na altura, se não me engano, em 82 e 83, se discutia o aborto. Já nessa altura discutia-se o aborto e a intervenção dela, ela fez uma intervenção toda poética, direcionada ao Morgado, em que tiveram mesmo que parar os trabalhos durante uns breves momentos, porque ela pôs a Assembleia toda a rir. Okay. E nestes tertúlias também artísticas, primeiro na sua casa, mais tarde no Bar Botequim, que fundou em 1971, com Isabel Meireles, Júlia Maranha e Helena Roseta, e onde durante os anos 70 e 80 do século XX se reuniu grande parte da intelectualidade portuguesa. Em diversas ocasiões, tomou parte ativa nos movimentos de oposição antifascista, tendo participado no MUD, Movimento de Unidade Democrática, em 1945, no apoio às candidaturas para a presidência da República do general Norton de Matos, em 1949, e de Humberto Delgado, em 1958, e também na Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, em 1969. Durante a ditadura, foi condenada a 3 anos de prisão, com pena suspensa, pela publicação de uma antologia da poesia portuguesa erótica satírica e processada pela responsabilidade editorial das novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, nos estúdios Cor, de que foi diretora literária. Foi também responsável pela coordenação da editora Arcádia. Mais do que saudosista, a sua forte ligação às Ilhas Atlânticas, sobretudo à Ilha de São Miguel, sua terra natal, e ao seu maior poeta Anteiro de Quental, era de permanente paixão, tendo mesmo, depois da Revolução de 25 de Abril de 74, apoiado a Frente de Libertação Açoriana e escrito a letra para o hino dos Açores. Após a Revolução, foi ainda diretora das publicações Século Hoje e Vida Mundial e consultora para os assuntos culturais internos da Secretaria de Estado da Cultura em 1977, tutelada então por David Mourão Ferreira. Em 1992, liderou a criação da Frente Nacional para a Defesa da Cultura, acompanhada, entre outros, por José Saramago, Urbano Tavares Rodrigues e Manuel da Fonseca. Urbano Tavares Rodrigues, não poeta, mas também nascido em 1923. 100 anos para cada um. Exatamente, 100 anos para cada um. Isto já assim, no instante, chegamos aos 500 anos aqui. Rapidamente. O seu primeiro romance, uma narrativa infantil, Grandes Aventuras de um Pequeno Herói, surgiu em 1946. Neste mesmo ano, começa a escrever poesia. Pela vida fora, publicou numerosos livros, datando o último do ano da sua morte. O Sol nas noites e o Luar nos dias. A reunião da sua poesia completa, que inclui todos os livros publicados e muitos poemas inéditos. Natália Correia, cuja escrita alguns críticos classificaram como surrealista, outros como barroca e outros ainda como romântica, foi na verdade uma escritora que não se consegue identificar, cuja originalidade e a versatilidade não pode ser compartimentadas em qualquer escola literária. Estudiosa do cancioneiro medieval e adaptadora para português moderno dos cantares dos trovadores galego-portugueses, organizou uma antologia da poesia do período barroco. Em ambos os períodos literários buscou inspiração, mas não deixou de introduzir nos poemas da sua lavra um singular talento e uma peculiar expressão poética a que não é alheia à hábil utilização de figuras de estilo como a metáfora, os paralelismos e as repetições, tudo que já falamos há pouco quando falei da definição da poesia. Por outro lado, a ironia e o sarcasmo, as associações fonéticas e imagéticas aproximam-na do surrealismo, sem que a sua poesia deixe de ter um toque de originalidade que não pode sofrer comparação com outras expressões do movimento surrealista português. Natália Correia foi um desses seres frequentes no nosso país que se adiantaram no tempo em que vivem para anunciar, antecipar novas expressões culturais. Por falar em seres que se adiantaram no tempo, infelizmente esta semana também, domingo, não foi? No Dia do Pai faleceu o Rui Navarro, que também verdade. Foi uma pessoa que eu acho que estava muito à frente do seu tempo. Mas voltando à Natália, reencontrou os grandes mitos portugueses nos seus trabalhos, que se transformaram em arquétipos recorrentes, os mitos do andrógeno, o ser completo, uno e plural, do desejado, que simboliza a resistência e a esperança em tempos melhores, a história de Pedro Inês, símbolos de paixão e volúpia na morte, o espaço sagrado e iniciático da ilha com os seus enigmas por resolver.
Recebeu em 91 o Grande Prémio da Poesia da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro Sonetos Românticos. No mesmo ano foi atribuída a Ordem da Liberdade. Era já detentora da Ordem de Santiago. Faleceu em Lisboa a 16 de março de 1993. Por hoje é tudo. E já foi muito. Já sabe, pode seguir o Poemário pelas redes sociais do Facebook, www.facebook.com/poemariorca, e Instagram luís.mv.costa, ou então poemário_a-cores. Se ainda não segue, também poderá seguir o Facebook aqui do Rádio Clube de Angra, e também o Instagram do Rádio Clube de Angra, e também o canal do YouTube, onde todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio estarão lá disponíveis para ouvir. Basta também subscrever o nosso canal lá no YouTube. Estamos presentes no meu canal, com a nossa rádio também fazer lá parte da listagem, e às 4 da manhã, na madrugada de sexta-feira, poderá também ouvir o Poemário. Isso às 4 da manhã de cá, horários diferentes nas português nossas comunidades. Que queira ouvir o Poemário, basta só depois fazer a conversão e poderá ouvir o Poemário numa hora lá, mais aceitável. À sua hora local mais aceitável. Falta o último poema que vais recitar. E eu por pouco não trouxe a Eugénia de Andrade. Foi por um tempo. Mas disse, não, Luís, Poemário, tens de resistir. Tens que trazer poeta açoriano, então a Natália, com a defesa do poeta. E vem ela. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com a camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto, e por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código o azul de todos, curtido couro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, o vosso enfarte serei, não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores, que pusestes a prémio minha rara edição de raptar-me em criança, que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do trabalho de que em pó volverdes sois os reis. Sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho em paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, por o exercício de ninguém, minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores 3, 4, 5 e 7, que medo vos pôs por ordem? Que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem? Senhores juízes, que não molheis a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou uma imprudência a mesa posta, de um verso onde o possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Seria uma pena não teres trazido este. Foi de facto uma escolha ótima para fechar com uma açoriana tão famosa, com um poema tão bonito. E agora tomo eu a iniciativa de trazer para aqui mais uma vez o Clube dos Poetas Mortos, depois do teu árduo trabalho. Eu penso que este excerto está muitíssimo bem conseguido dentro deste filme, que é datado, dizias tu, de 1989, e que muita gente já assistiu, e sei que os nossos ouvintes não precisam de tradução para esta tão singela, mas profunda definição da poesia no Dia Mundial da mesma. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.